Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Estou aqui mais uma vez para continuar o projeto que Deus colocou no meu coração, falando sobre o meu testemunho nesse processo de maturidade espiritual, nesse processo de cura espiritual, sabendo e entendendo que eu não preciso aqui trazer nada perfeito, eu só preciso falar, testemunhar o que eu tenho vivido, porque a teoria é muito linda. Uma das coisas que eu sempre me preocupei enquanto professora foi trazer a prática para os alunos, mostrar como funcionam as teorias na prática. E Deus me deu esse ministério aqui também para falar um pouquinho sobre a prática nesse processo de maturidade espiritual. No último vídeo eu falei sobre a retomada, né? Quando eu retomei, depois de 24 anos de afastamento do Evangelho, eu retomei e Deus foi providenciando os ecossistemas, as pessoas para me ajudar na caminhada, os profetas que além de profecias me acompanham, me oram por mim, me fortalecem em oração, me fortalecem em amor. As pessoas da igreja, os grupos que eu faço parte hoje. E nesse processo de retomada, uma das coisas que Deus me chamou a atenção, me revelou é que eu precisava matar a minha carne, né? Me arrepender verdadeiramente dos pecados e liberar perdão, porque minha vida ela foi construída, alicerçada em relatos que eu já fiz, inclusive de desarmonia, de desunião, e isso impactou, né, durante toda a minha vida. Então, uma das coisas que eu precisei, que Deus me revelou claramente, era pedir perdão aos meus pais. Pedir perdão aos meus pais porque eu deixei de ser filha, eu tinha deixado de ser filha há muitos anos. Eu tinha deixado de ser filha da minha mãe e tinha deixado de ser filha do meu pai desde o momento que eles se separaram. E eu tomei isso muito como sofrimento, algo muito pessoal, e me coloquei em muros de proteção para que eu não sofresse. E nesse processo eu terminei me afastando dos meus pais. Principalmente meu pai, porque minha mãe ela nos criou, ela lutou para sustentar, para prover a família, né? Somos 3 irmãos. E então minha mãe ficou no processo muito tempo mesmo assim, mas eu fiquei no processo de muita revolta pelo passado, né? Pelas amarguras do passado. E meu pai também, eu também tinha aquele sentimento de abandono permaneceu em mim, eu não conseguia me sentir filha, mesmo depois que eu reencontrei meu pai e tenho um contato com ele, mas nunca mais eu tinha me sentido filha. E eu tive a oportunidade de chamar os meus pais, no momento, lá onde eles moram, no interior da Bahia, chamada Heliópolis. E chamei a esposa do meu pai também. Já tem muitos anos de casada, eu tenho uma irmã, a Larissa, que já é mãe, né? E eu tia de Caleb. E eu tive essa oportunidade de chamar os meus pais, chamar a Clarice e chamar o meu marido também nesse momento, para que nós conversássemos de acordo com a instrução que Deus me deu. Então eu fui confiante de que ele providenciaria o ambiente, ele providenciaria as pessoas, as falas ali. E foi o que aconteceu. Nós vivemos esse momento, foi um momento inexplicável, foi um momento que significou muito para mim. E foi um momento de liberação de perdão verdadeiro. Me senti há muitos anos, há muitos anos eu não me sentia como filha. E naquele dia eu voltei a sentir esse sentimento de filha, tanto por parte do meu pai como por parte de minha mãe. E nós nos abraçamos, e nós oramos, e nós conversamos. Inicialmente foi algo bem assim, como se nós todos estivéssemos querendo criar muros de proteção pra gente. Mas Deus foi quebrando todos esses muros durante as nossas conversas. E aconteceu algo sobrenatural, que é o sobrenatural de Deus, de sermos verdadeiros, de sermos sinceros. Porque a natureza humana, a carne,
A natureza humana, ela é fraca. Ela não reconhece os erros. Ela quer se proteger de todas as formas. Ela quer ser perfeita quando ela nunca vai ser perfeita, né? Então, aos poucos, Deus foi quebrando essa natureza ali, tanto da minha parte como da parte dos meus pais, da parte de Clarice, a esposa do meu pai. Foi um momento muito, muito bom. Coisas foram reveladas, sentimentos foram revelados que eu não imaginava, né? E Deus foi fiel em todo momento ali. Deus foi muito fiel. Esse vídeo é também para agradecer por esse momento, agradecer primeiramente a Deus por esse momento. E agradecer aos meus pais por terem me ouvido, por terem aceitado estar ali comigo. E pela liberação de perdão que nós sentimos naquele momento. Isso foi muito importante para mim. Bênçãos de Deus teriam sido atrasadas se eu não tivesse tido essa oportunidade. Inclusive antes do momento, né, que a gente marcou para fazer essa conversa, eu pedi a confirmação de Deus. Eu pedi porque eu fui em jejum, Deus me revelou que eu tinha que estar em jejum, em oração, e eu fui obediente. E ainda assim, pedindo a manifestação do Espírito Santo, eu pedi a confirmação de Deus naquele momento para saber se eu estava no caminho certo, estava fazendo a coisa certa. E Deus me deu o livro de Ageu para ler inteiro. E eu li e entendi completamente que realmente a minha família estava em ruínas e aquele era um momento de nós nos fortalecermos, de nós recuperarmos algo que a gente tinha perdido no passado e nos unirmos e nos tornarmos fortes em Cristo Jesus. E muitas coisas a gente foi perdendo, né, durante esse período, de todas as partes, por não termos obedecido o mandamento de honrar pai e mãe, de amar o próximo como a si mesmo, né? E ali Deus revelou que naquele momento eu conseguiria retomar tudo isso, eu conseguiria resolver esses problemas do passado, apagar e liberar perdão, liberar verdadeiro perdão. Então eu agradeço muito a Deus pela oportunidade. Eu tirei fotos, mas assim, ninguém nunca vai poder imaginar o meu sentimento no momento que eu abracei meu pai. Eu ungi meu pai e dei um abraço no meu pai, dei um abraço na esposa do meu pai, na Clarice, que eu não sei nem explicar a emoção que eu senti naquele momento. Aquela coisa assim de você ter perdido uma pessoa como se a pessoa tivesse morrido pra você e de repente ela tivesse ressuscitado. Era mais ou menos esse sentimento. Uma ressurreição ali. E eu senti isso muito forte, muito forte. E eu sei que todo mundo sentiu que estava presente. E sei até que nas imagens que eu divulguei, dá pra sentir um pouco também. Não completamente, mas eu tenho certeza que dá pra sentir um pouco. Porque foi verdadeiro, porque foi plano de Deus para minha vida, porque foi chamado de Deus para o ministério que Ele tem para mim. Esse foi uma das coisas que Deus me pediu, e Ele tem me revelado outras coisas. Eu estou procurando ser obediente, minha família está procurando ser obediente, então nós estamos procurando ser obedientes ao chamado. E essa é a mensagem que eu queria transmitir para vocês nesse momento. Às vezes tem coisas do passado que estão atrapalhando bênçãos divinas. E nós precisamos resolver essas coisas do passado para prosseguir. Porque o plano de Deus é perfeito nas nossas vidas. O plano de Deus é perfeito, a gente precisa entender. Nós não somos perfeitos. Mas a vontade de Deus é perfeita, é boa, é agradável. E ela prevalece, ela precisa prevalecer, né? A morte de Jesus na cruz não pode ser em vão. Não pode ser em vão. Nós precisamos reagir. Nós precisamos de um posicionamento cristão. Nós precisamos entender o chamado. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que as obras de Deus se cumpram nas nossas vidas e a gente glorifique o nome dEle e manifeste o amor, o poder dEle através de nós. Eu tenho certeza que Deus está olhando por nós.
E nós precisamos ter coragem, verdade, para matar a nossa carne, para ir matando todos os dias a natureza humana, para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se manifeste em nós. Amém, meus irmãos?